Léo apresenta... Ei, vamos lá. Vamos continuar. De verdade, absolutamente nada justifica essas 15 horas. A obra continua sendo ótima. Só que essa parte que ele tá pela água, a gente tem 20 minutos dele nadando. Eu entendo que o criador talvez tenha escondido muita coisa por aqui, mas sei lá, tudo isso só deixa essa obra bastante maçante de consumir. Depois de nadar muito, abandonar o barco, Não, o Avery encontra um local barquinho! com 3 passagens. 3 passagens que também fazem referência à descrição do estúdio do Boris, do conto A Máscara. E bom, pela porta que o Avery entra, ele dá de cara com uma espécie de jardim. E no centro dele, uma igreja. Igreja essa que muito provavelmente é a mesma igreja encontrada no conto O Pátio do Dragão, que também faz parte dos contos do livro O Rei de Amarelo. Detalhe que na frente da igreja tá a porta que o Avery precisa acessar pra continuar. E ela tá aberta. Mas mesmo com isso, o Avery prefere ir ver o que tem dentro da igreja. E quando ele entra lá dentro, a gente encontra bem grande na parede um símbolo familiar. Não faço a Esse menor símbolo ideia é do nada que mais, seja. nada menos que a marca de Hastur, o Rei de Amarelo. Esse símbolo por si só pode induzir uma pessoa à loucura. Só de olhar pra ele, tu já pode parar em Carcosa. O reino de danação do rei. No altar da igreja tem um livro. Olha, mas meio que ele já tá em Carcosa. Diz algumas coisas pra ele. Você está seguro aqui. Descanse aqui. Abrigue-se Não. daquilo que te assombra. Não Nada escute. pode alcançá-lo aqui. Você está seguro. O livro vai começar se mostrando resiliente com Avery. E até mesmo vai se colocar no lugar dele. Deve ser algo tão medonho cair em um reino ao qual você não pertence. Não se preocupe. Você está seguro aqui. Aqui nada Não. pode te machucar ou seguir. Mas logo depois de Você falar essas não coisas, tá. o livro muda drasticamente. Você é nada. Você é um nada, seguido de algo censurado, e essas censuras se repetem até a 10ª página. Isso porque na 11ª a gente tem a mesma confirmação de novo. Você está seguro aqui. Seja lá o que tinha nessas páginas censuradas, essas imagens ou essas escritas deixaram o Avery estranho. Vale lembrar que o Avery olhou pro símbolo de Hastur e talvez tenha visto coisas piores nas censuras do livro. Eu digo isso porque depois de ver o livro, o Avery fica completamente hipnotizado. Eles... Foi Zidelose. É da igreja, pega algumas Ficou louco que nem ele. flores do jardim, Opa. coloca elas na frente de alguns túmulos que tinha por ali. Depois disso ele pega o... Eu me pergunto como é essa tal peça do Reis de Amarelo que deixa todo mundo louco, mas eu não quero ficar louco. balde, Então, pega a água de um nunca lago que tinha ali, saberemos. enche a fonte. Em certo momento, no meio desse ciclo, ele entra na água do lago e vai pro fundo. E fica ali, esperando você sabe muito bem o que. Morrer? Não, não faz isso. A vida vale a pena. Não é isso que Hastur quer. Avery agora é um servo de Hastur. Ele precisa deixar o seu mestre satisfeito. Não. Então ele volta pra dentro da igreja e fica parado por um tempo. Não. Talvez ele esteja rezando. Depois disso, ele volta ao mesmo ciclo. Pega a flor, Perdemos bota nos ele. túmulos, enche a fonte, limpa o terreno. Pega a flor, bota nos túmulos, enche a fonte, limpa o terreno. Pega a flor, bota nos túmulos, enche a fonte, enche a fonte, limpa o terreno. Bota nos túmulos, enche a fonte, enche a fonte, limpa os terrenos. Enche a fonte, enche a fonte, limpa o terreno. Em certo momento, ele chega bem perto da porta da igreja que ele precisa passar. Mas nem isso tira ele do transe. E ele continua fazendo as mesmas coisas. Quando o Avery se enfiou embaixo d'água e tava esperando pelo pior, a gente consegue ver que ele perdeu muitos corações enquanto ele fazia isso. E pelo fato que ele tá andando, fazendo as mesmas coisas por muito tempo, ele também perdeu energia. Os franguinhos, ele não vai conseguir se curar sozinho. Só que isso não é problema pra Hastur. Quando o Avery volta pra igreja pra ler a Bíblia, a sua saúde é instantaneamente curada pelo rei. Sempre que o Avery precisar, ele pode voltar e ler mais a Bíblia. E ele lê somente o seu mais novo dogma. Você está seguro aqui. Não Amigos, tá. o Avery vai ficar fazendo essas coisas de pegar as flores, pôr nos túmulos, encher o balde, botar na fonte. Aí mais uma das coisas que faz esse vídeo ter 15 horas. Por mais ou menos 1 hora do vídeo. Durante essa 1 hora, Meu ele para às Deus. vezes pra olhar pra um lado do nada. Na verdade, ele faz isso umas 4 vezes. Em certos momentos dessa hipnose, ele também cogita quebrar ela de novo, da mesma forma que a gente já viu. Mas ele desiste e se mantém firme. Como? Somente 1 hora depois, lá... Como que quebra? Eu não lembro. Descansa. Ele resolve voltar pra dentro da igreja pra ler o seu dogma. Você está seguro aqui. E, gente, ele fica nessa de ler o livro e fazer aquelas ações por mais 10 horas. Não é 10 horas do 10 Minecraft. horas? Meu Deus. Meu Deus. Tá. Tá explicado porque o vídeo tem 15 horas.
com 10 horas da vida real. Agora vocês entendem por que esse vídeo tem 15 horas de duração, né? Não subestimem o poder de Rastur sobre uma pessoa. E não subestimem a minha paciência em fazer vídeo. Somente lá nas 13 horas de vídeo, o Avery vai encontrar algo de diferente nessa rotina que ele adotou. Quando ele tá fazendo a limpeza do pátio de costume, ele nota 2 placas apontadas pra ele. E elas dizem o seguinte: você é real, você é especial. Se lembre do porquê você está aqui. De alguma forma, alguém mandou isso pra tentar quebrar o nosso transe. Muito provavelmente é o próprio Underlord. Mas será que 2 placas vão conseguir quebrar um transe de 10 horas de Rastur? O grande rei de amarelo? Sim. Avery encara aquelas placas por alguns segundos, então ele olha pra trás, abre o inventário e opa! Mudou de novo esse inventário aí, hein? Ele não... Chupa! Não, pega. Chupa, Reis Amarelo. Vambora, Delose. Tava vazio assim não. Depois de alguns minutos pensando em tudo que ele tava fazendo, em como ele se perdeu na hipnose do Rastur, o Avery... Na verdade, eu me expressei mal. Quando eu disse que o Delose era o Light e o Reis Amarelo o L. Na verdade, o Delose é o L e o Reis Amarelo é o Light. Se sente culpado? Ele foi vítima, mas ele sente culpa. Depois de se desculpar com o Underlord, o Avery nota que ele ainda tem tempo. Talvez Underlord... Compreensível estar se sentindo culpado. Não, Ada, escato. Vou parar de implicar com ele por não ter escutado os avisos do Delose. Vou parar. Ainda não tenha, mas enquanto o Avery tiver, ele vai poder tentar. Ele dropa as folhas e o balde e segue rumo ao seu destino dentro de mais uma porta, avançando mais uma ponte e indo pra mais um desafio. Agora ele vai pra um dos locais mais lindos que ele já passou. É como uma caverna extremamente bem decorada. Servers de Mine, bem-vindos de volta. Esse mapa tem parkour de todos os desafios que o Avery passou. Esse é o que tá sendo mais Minecraft de todos. Aqui o Avery vai passar por todo um circuito e anda, e pula, e anda de barco, e sobe escada. É uma loucura. Esse circuito é realmente bem longo, eu diria que até um pouco chato, tanto que o Avery chega a dar uma roubada em algumas partes. Mas a gente releva. No final desse circuito, ele encontra uma estrutura bem grande, com 6 estátuas. Lembrando um pouco o tipo de coisa que tu veria em God of War 3. Chegando mais perto, dá pra notar que esse local é praticamente um coliseu. E é quando o Avery chega perto de uma dessas estátuas que ele sente a maldade da coisa. Nessas estátuas tem um botão, que abre um alçapão na parede. Essa estátua aqui acaba revelando um bloco de ouro. Uma outra revela um bloco de diamante, outra vai revelar um bloco de ferro. Aí depois ouro, depois uma de esmeralda, e por fim, mais uma de ferro. Uma outra coisa a sinalizar é que no centro dessas 6 torres, dentro de um lago, tem uma estrutura de netherite com outros blocos no centro, como se algo fosse emergir ou então um caminho fosse se abrir. Tá mais do que claro que a gente tem algum puzzle pra resolver aqui, mas o Avery é meio lento pra puzzles. Na verdade, ele não é lento, é só que querer se comparar ao super crânio pensador que é o Underlord, qualquer coisa fica impossível de se resolver. E sinceramente, nem eu. Lento mesmo pra puzzles sou eu, que eu até agora não... mas se bem que eu não... mesmo com tutorial, eu não consegui passar dos puzzles e Lost in Play. Inclusive, eu tenho que voltar a jogar ele. Não entendi o que é pra ser feito aqui. O Avery claramente também não. Tanto que ele começa a quebrar uma das estátuas pra tentar ver como o mecanismo funciona. E talvez entender o que exatamente ele tá fazendo quando ele aperta os botões. Ele vai de torre em torre fazendo isso pra ver se ele entende alguma coisa. Engraçado que em uma delas, ele encontra uma torre de blocos dentro. E isso aqui só tá dentro dessa. O que dá a entender que talvez alguém já tenha ficado preso nesse puzzle também. Abriu a torre e fez uma pilha de blocos pra tentar enxergar o sistema de redstone. Curioso. Vai pra gavetinha de evidências. Cansado de procurar e não encontrar nada, o Avery simplesmente joga tudo pra cima de novo. Ele cata alguns cascalhos ali na volta, drena a água que tinha em cima de um daqueles blocos, e ao invés de tentar resolver o puzzle, ele vai quebrar o puzzle. O problema é que ele tá sem eu tinha pensado nisso. E o bloco que ele precisa quebrar é um bloco de netherite. Sim, ele vai quebrar uma netherite só na porrada. Detalhe que ele só tem 2 franguinhos de energia. Então o processo de quebrar esse bloco pode literalmente fazer o Avery morrer de fome e talvez perder todo o processo dele. Avery demora 4 minutos inteiros pra quebrar o bloco com a mão, mas ele consegue. E pra sorte dele, embaixo tinha água. E logo fora da água, na sua direita, a porta o esperava. Ele não conseguiu resolver o puzzle, mas ele conseguiu o mesmo resultado. Roubar às vezes compensa. Passando a última porta, o Avery tá mais perto do que nunca de terminar essa jornada. E eu preciso te perguntar uma coisa. Tu tá inscrito nesse canal aqui? A gente tá quase batendo os 2 milhões de inscritos. Me ajuda aí? Valeu. Entrando na porta seguinte, o Avery se vê de cara com uma biblioteca gigante. Essa biblioteca é tão surreal. Não, depois eu
Depois eu deixo o like no vídeo. O que parece muito um nível das Backrooms. Ou aqueles mapas do Mine que tu precisa cair num bloquinho de Não, água. vou deixar agora. Eu estive com... Ok. A biblioteca é tão surreal que parece muito um nível das Backrooms. Ou aqueles mapas do Mine que tu precisa cair num bloquinho de água desviando de vários obstáculos na queda. O ponto é que isso aqui é uma biblioteca. O Avery caminha por lá e até Legal. encontra um clube de leitura abandonado, Livro. com 4 livros abertos. Quando o Avery lê fica claro que se trata de uma passagem do livro Flores Exato. para Algernon. O Sr. Strauss Quê? diz... Não, pera. Eu achei que ia ser um dos livros do Reizinho Amarelo. Biblioteca. O Avery caminha por lá e até encontra um clube de leitura abandonado, com 4 livros abertos. Quando o Avery lê fica claro que se trata de uma passagem do livro Flores para Algernon. O Sr. Strauss diz que eu devo escrever o que eu penso e tudo o que acontece comigo de agora em diante. Eu não sei porquê, mas ele diz que é importante para eles verem se vão me usar. Eu espero que eles me usem. A senhora Kinnidian diz que talvez eles possam me deixar esperto. Eu quero ser esperto. Essa passagem não é algo que agrega pro ARG. É óbvio que o Wyfus, o criador dessa história toda, é um amante da literatura. Eu acredito que ter um livro nesse local com essa página aberta sirva só pra mostrar que esse local aqui já foi um local habitado, com pessoas usando e lendo seus livros. Só que com a chegada do rei, talvez todos tenham sido arrebatados pra Carcosa e deixaram seus afazeres pra trás. Avery, inclusive, vai achar mais livros com citações diversas. Um deles, inclusive, sendo referência a um dos contos do próprio Rei de Amarelo. Agora Outro sim. sendo, acredito que quiser, referência. A Gravity Falls. Também vai ter outro que vai ser referência à Hora de Aventura. A aventura vai começar! Todos juntos vamos viajar com seu amigo, com o Zeke, seu amigo. Fim, a diversão é aqui. Hora de aventura! Ele vai andar por vários locais aqui, e nenhum livro parece realmente chamar a atenção dele. Só que chama, e a página dele diz o seguinte: resta apenas um passo, como sempre resta. O irmão deseja esperar, algo está no ar. Eu não o ouço, eu ouço impaciência, à espera do rebanho. Eles o querem, o único. Eles clamam por isso, imploram por isso, batem por isso. Contudo, a chave logo gira. Nosso futuro aguarda. Tá, não entendi nada. Oh! The Lodge. O encontro finalmente aconteceu. Quando Avery finalmente encontrou ele não sabe nem ao menos o que dizer. Ele deixa o chat aberto e fica olhando. Você é um cara muito difícil de encontrar, sabia? Aqui, ambos vão conversar sobre tudo o que rolou. Avery cita achar que nunca fosse encontrar o Derlord. Na verdade, ele sequer sabia se tudo aquilo era real, se Derlord era real. O Avery pergunta por que o Derlord deixou tudo aquilo no mundo dele. E Derlord cita que ele não estava nas melhores faculdades mentais quando deixou todos aqueles rastros e aquelas pistas pra trás. Depois disso, o Derlord vai falar que o Avery deveria terminar de ler um livro, o mesmo que ele estava lendo antes de cair nessa salinha. Então o Avery faz uma pilha de blocos pra subir, pra terminar de ler. E enquanto Meu Deus, é o Delose. ele tá subindo, o Derlord manda um monte de caractere no chat. Parece que ele deu de cara no teclado. O que é isso que você mandou? Pega. Ah, não. O Delose ainda tá Não é o Delose de verdade, é o Rei Amarelo, né? Tem... Não liga pra isso, só lê o livro aí. Guardem essa informação. Não. O livro tem 10 páginas. Não, bem, não é o Delose real, eu acho. E eu li e reli esse trecho por mais de 10 minutos. E o que eu tenho pra falar pra você sobre essa escrita é a mesma coisa que o Avery fala pro Derlord. O que isso significa? É estranho, tipo, o que isso quer dizer? A gente não entendeu. A escrita é algo bem enigmático, mas claramente tem alguma relação com aquele livro que o Derlord encontrou na cidade abandonada lá no primeiro vídeo. Eu digo isso porque essa escrita aqui também cita a vinda de um rei. Derlord confirma isso, inclusive, perguntando pro Avery se ele sabe sobre o Rei de Amarelo. O engraçado é que Avery diz que não, e também diz não saber quem é Rastur, que
Aqui é a mesma coisa. O Darlord vai citar pro Avery que o rei que o livro tá citando é o próprio Hastur. Porém, a existência dele não pode ser possível, uma vez que ele é tudo que existe. É sobre isso que o livro fala. E é isso que vive atrás daqueles portões. Mas ele não é algo que eu possa te descrever. Darlord cita que quando ele viu Hastura, ele não tinha uma forma. E no momento que os olhos dele foram naquela coisa, a mente dele foi inundada por um conhecimento que nenhum cérebro era capaz de suportar. E ele descreve a sensação da seguinte forma: tudo que foi, tudo o que é e o que será, enfiado na sua cabeça. Ele cita que depois que ele tomou esse conhecimento, toda essa dor, depois que ele passou a ter ciência de tudo que aconteceu, tudo que acontece e tudo que vai acontecer, foi nesse momento que ele entendeu que ele achava que sabia sobre esse mundo, quando na verdade aquele era um mundo que não existia. Darlord cita que ele ajudou o Avery porque ele sabia que Avery ia saber o que fazer. E qual que era o plano? Basicamente, Hastur precisava de um ser completo, um receptáculo para ele possuir. No caso, um corpo fora do jogo. Esse corpo seria o Darlord, só que ele sabia que se ele virasse o receptáculo, ele seria um homem morto. Então, antes de ser tomado pela loucura, ele fez aquele livro pro Avery. Durante esse diálogo, o Darlord tá por um fio de ser possuído por Hastur. Pera, então isso quer dizer que o Deleuze fez tudo isso pra ele possuir o Rei de Amarelo possuir o Evelyn no lugar dele? Não sei. O Rei de Amarelo. E ele até cita isso, dizendo que se ele tirar os olhos da tela, ele certamente ia entrar em colapso. Sim, tem alguém controlando o Darlord. Obviamente. Avery até pergunta se ele tem alguma noção de quanto tempo se passou, e ele diz que não. Ele diz que depois que ele escreveu aquela primeira carta que a gente viu lá no primeiro vídeo, tudo que ele fez, tudo que passou até esse momento, se passou como um segundo pra ele. E agora ele tá aqui, com a gente. Ele fez essas pistas com a gente, na esperança da gente ajudar ele a deter Hastur. O Darlord ia pedir pra que o Avery fosse embora, porque já era tarde demais pra ele, mas o Avery se recusa. Ele não vai abandonar o Darlord assim. Ele cita que deixou de aproveitar o ano novo. Ele tá há mais de 13 horas jogando esse jogo procurando o Darlord. Ele não vai largar esse osso agora. O Darlord fala que não vale a pena ele entrar nessa. Ele diz que ele só tá nisso até agora porque ele não tem como sair. Se ele desviar o rosto da tela do computador dele, ele entra em colapso. E ele não quer que o Avery acabe do mesmo jeito. Só que o Avery não vai deixar ele pra trás. Lembra das dicas que o Avery ganhou no caminho? Lembra do ciclo de 13 horas que o Avery ficou em transe? Quem quebrou o ciclo foi o Darlord. Quem deu as dicas pro Avery pra chegar até aqui foi o Darlord. O Darlord salvou o Avery mais de uma vez nessa história. E agora o Avery não vai embora. Pelo menos não sem tentar salvar o Darlord. E qual que é o plano? Então, lembra os livros que a gente leu, tanto na primeira parte quanto agora? Ambos os livros citam a chegada de um Lorde, um rei. Lá na primeira parte, quando o Darlord estava andando e encontrou aquela cidade abandonada, com um diário escondido embaixo de uma casa afastada, ficou claro que todo o povo que morava ali estava esperando a chegada de Hastur. Mas uma coisa não tinha ficado clara, que no caso era o fato de que todo aquele povo tinha invocado Hastur. Um grupo de pessoas estava tentando invocar essa coisa, e eles também o viram, pelo menos o que escreveu o livro viu, e ele nos deixou uma pista: fechar as portas. Quando o Darlord fala as portas, eu tenho quase certeza que todos vocês logo pensaram naquelas portas gigantes que o Avery tava passando. No caso, eles vão ter que fechar uma por uma, ou então o máximo possível. Talvez fechar essas portas seja a única coisa que garanta um final feliz pra essa história. E eles não vão descobrir se não tentarem. Ferrou! Avery acabou sendo tomado por Hastur. Ele não tá maluco, ele só tá em transe de novo. Darlord fica chamando ele pelo chat, mas ele não responde e nem se mexe. Hastur tava ouvindo eles? Ele incapacitou o Avery? Agora o Darlord não tem mais um salvador. E é assim que essas 15 horas de vídeo se acabam. Mas calma. Mas não pode acabar assim. O vídeo ainda tem 20 minutos e tem o vídeo do início do primeiro vídeo. Mas a gente ainda tá longe de terminar. A história do Avery talvez tenha terminado aqui? Talvez. Mas a de Darlord não. A gente vai ter que... Tem mais um salvador. E é assim que essas 15 horas de vídeo se acabam. Mas calma, a gente ainda tá longe de terminar. Tô vendo que ainda tem mais 7 páginas de roteiro pra editar. A história do Avery talvez tenha terminado aqui? Talvez. Mas a de Darlord não. A gente vai ter que abrir a nossa gavetinha de evidências pra pegar algo que a gente jogou lá dentro. Vamos rebobinar esse vídeo um pouco. Volta. Acelera um pouquinho. Aí, lembra na hora que o Darlord mandou esse monte de caractere no chat? Isso daí não é algo jogado à toa. Meus amigos, Darlord, depois de ter contato com Hastur, o Rei de Amarelo, ele obteve todo o conhecimento do mundo, inclusive podendo ver o futuro. O que rola é que ele gravou todo esse POV dele até esse momento final. E depois desse momento também. E depois que tudo isso acabar,
tentasse, ele iria upar essa gravação no Drive. Ele vasculhou essa informação no futuro pela mente e conseguiu ver qual seria o link que ficaria. Então ele pegou essa informação do futuro e jogou aqui pra gente resolver. Por isso que ele inclusive manda o Avery só ignorar isso daí por enquanto. Ele manda o Avery ignorar o link do Drive, porque isso só ia fazer sentido pra gente que tá olhando esse vídeo. Ele pegou uma informação do futuro e jogou no passado pra ela fazer sentido no presente. É basicamente isso. E agora, algumas coisas vão ser respondidas. Ou não. Quando a gente arrumava esse link e entrava, era pra gente encontrar dentro dele uma footage mostrando todo o POV do Underlord dessa história. Ele se encontrando com Avery e etc. Só que meio que tudo isso foi apagado. E dentro da pasta a gente encontra uma carta do Underlord e uma nota da remoção do conteúdo. O material do vídeo contido na pasta de propriedade de Derek Hutchins foi apreendido temporariamente pela investigação DMS dos Estados Unidos. Agradecemos a sua paciência. Tá, é Derek Hutchins, Underlord, Derek, esse é o nome real dele? E agora DMS. Eu já adianto pra vocês que DMS é sigla do nome Departamento de Ciências Metafísicas. E vocês não sabem o quanto que isso vai escalonar ainda. Mas por enquanto isso vai pra gaveta de evidências. O que vocês precisam saber por agora é que o POV do vídeo do Underlord foi apagado do Drive. Nesse Drive a gente ainda tem um link pra um outro vídeo que tá postado no canal do próprio Underlord. Esse vídeo se trata de uma carta de despedida, mas calma, a gente ainda não vai ver isso. Felizmente o próprio criador desse ARG postou um vídeo no seu canal resolvendo o ARG que ele mesmo criou. E por meio desse vídeo que tá no canal do criador, a gente consegue ver qual que era o POV do Underlord. Então ainda dá pra continuar com a investigação. Sim, mas por que foi apagado? Não entendi. A gravação dele começa com ele escrevendo em um livro. Nesse livro, ele tá documentando tudo que ele tá sentindo, que é basicamente tudo que ele falou agorinha pro Avery. O Underlord ficou cara a cara com Rastur, o rei, e ele tá ficando maluco. E ele cita nesse livro, que é tipo um diário, que a única forma dele ficar são, dele suportar toda essa dor, é ele se manter no game. Ele não pode tirar os olhos da tela. Aqui ele tá falando de dor real. Ele real. A pessoa que tá na frente do computador controlando o Underlord tá sofrendo. E como ele não tem nada pra fazer, ele resolve passar pelas portas pra ver o que o Rastur preparou. Uma coisa importante que eu preciso citar é que toda essa gravação que a gente vai ver agora é o POV do Underlord logo após ele enlouquecer por ter visto o Rei de Amarelo lá do primeiro vídeo, lembram? Ou seja, o Avery não tá aqui com ele. O Avery nem chegou aqui ainda. Explorando o primeiro mapa, o Underlord pega um caminho diferente do Avery. Ele realmente não sabe o que esperar, o que é contraditório, porque ele tem todo o conhecimento do mundo, mas a gente releva esse furo de roteiro. Do mesmo jeito como foi com o Avery, as pontes que o Underlord passa também somem. Só que o Underlord nota de primeira. O Avery é mais lentinho e teve que olhar umas 4 vezes pra se ligar. Diferente do Avery, que ficou com medo, o Underlord fica curioso. Ele começa a andar pelas pontes, cuidando todas as torres, olhando uma por uma a cada passo. Ele quer aprender como e o que tá fazendo isso. Sumindo com as pontes, não vai demorar muito pra ele notar um padrão. E o padrão é o seguinte: uma ponte e um pico só vai sumir quando ele estiver em cima de outro pico. É tipo assim, se ele estiver numa ponte, nenhum pico some. Quando ele estiver em cima de um pico, aí sim uma ponte e um outro pico vão sumir. Mas a ponte e o pico que vão sumir não necessariamente são as que ele estava em cima. Durante esses testes, a gente consegue confirmar que aqueles blocos incomuns que o Avery encontrou realmente foram colocados por Underlord enquanto ele fazia esses testes. Inclusive aquela ponte de grama e aqueles blocos amarelos também foram ele. Esses testes que ele tá fazendo só servem pra mostrar que desde a primeira parte o Underlord não tá pra brincadeira. É por conta dessa inteligência natural que ele tem que o Rastur viu nele talvez um receptáculo. Eventualmente o Underlord também encontra aquela árvore gigante. E lá foi ele. Mas antes que ele pudesse avançar pra próxima porta, algo de muito estranho acontece. Do absoluto nada, o Avery aparece no mapa, falando com ele. Só que isso é impossível. Por cronologia de tempo, o Avery agora deve estar recém lá na caverna, achando o livro que o Underlord deixou pra ele. Isso aqui não é o Avery, é um clone. Um clone colocado aqui por Rastur pra tentar enganar o Underlord. Isso aqui é mais um teste. Só que Rastur esqueceu que o Underlord agora é a pessoa mais inteligente do universo. O Underlord até chega a fazer umas perguntas pro Avery, mas ele não cai nessa. Ele tira esse clone da jogada sem esforço algum, usando os padrões das montanhas que ele tinha acabado de entender como funcionava. Idiota. Seja um Avery mais convincente da próxima vez. Vai faltar luz. Tô vendo já que vai faltar luz. O Underlord segue o caminho pra árvore. Só que aqui nós temos um twist. O Underlord queria ter certeza que não ia ser seguido de novo por... O Delos é o melhor personagem. Um farsante do Rastur. Então ele faz um caminho falso pela árvore. O caminho de grama que levava pro portão debaixo da árvore, o mesmo que o Avery seguiu, era um caminho falso. Agora você deve estar pensando, como assim o caminho pra porta que avança é um caminho falso? Então, tem mais de uma saída nesse mapa. Super Mario Bros. E você? O Underlord sentia que tinha mais coisa aqui pra ser descoberta. É só um palpite, mas essa árvore parece ser alta demais pra não ter nada no topo. Ele sobe a árvore toda e pensa numa árvore grande. E dito e feito, no topo da árvore tinha mais
mais um portão. E esse portão que tá aqui dá uma facilitada legal. Isso porque depois de entrar, o Derlord avança muitos portões. E quando ele passa pelo portão seguinte, ele vai parar num mundo que a gente já conhece. Mas ele se sente estranho no exato momento que entra nessa área. Algo desse lugar tá estranho. Eu não consigo identificar o que é, mas tem algo errado. Pra quem não reconheceu, esse lugar que ele tá é o exato mesmo lugar onde o Avery ficou em transe por horas. O Derlord, por ter entrado no portão correto, veio parar aqui direto. O Avery veio parar aqui por uma entrada alternativa. Só que exatamente como o Avery, o Derlord não consegue ignorar a presença da igreja. Ele olha pro portão, que ele deveria entrar pra ir embora, mas resolve entrar na igreja. Lá dentro, o símbolo de Hastur não teve influência sobre o Derlord, simplesmente porque ele já tá sob influência de Hastur. Então ele vai direto pra Bíblia, a mesma que o Avery leu e ficou em transe. Quando o Derlord lê e acaba vendo aquelas imagens que também estão censuradas, ele fica enojado, apavorado, sem reação. E temendo que uma outra vítima, talvez o próprio Avery, pudesse ficar preso quando chegasse aqui, ele pega alguns blocos e faz placas com os dizeres que a gente viu antes. Você é real e especial. Lembre-se do porquê está aqui. Depois de fazer isso, ele passa pelo portão, chegando assim naquela área que tem parkour, a mesma que também tem um puzzle no final das 6 estátuas. Inclusive, a gente confirma aqui nessa parte que aquela pilha de blocos que o Avery tinha achado dentro de uma das torres realmente foi feita pelo Derlord. Ele fez essa torre pra ver se ele conseguia enxergar algo de diferente, ou sei lá. Termina que ele só faz uma pilha de madeira num canto e fica pensando em como ele pode resolver esse enigma. E ele consegue resolver esse enigma. E, gente, eu não vou nem me dar o trabalho de tentar explicar a resolução desse enigma pra vocês. Mas, basicamente, essas torres com minério são uma total distração. Pra resolver esse enigma, tu precisa se atentar às sombras na água. E só dá pra ver essas sombras com o brilho do game no mínimo. Essas sombras, elas vão marcar um spot no chão, que é onde o Derlord precisa quebrar. O bloco é frágil, então sem dificuldades ele consegue chegar na próxima porta e avança direto pra aquela biblioteca infinita, o mesmo local onde ele e o Avery vão se encontrar já já. O Derlord caminha até onde tinha aquele livro no altar. Ele cava um buraco embaixo, faz uma plataforma e espera o Avery tá lendo o livro, pra então trazer ele pra baixo junto. E tudo acontece da exata mesma forma que a gente viu. Avery perdeu a consciência. Vai ter o lugar dos olhos de desespero, tentando salvar o amigo daquela prisão que ele já tava. O Derlord mata o personagem do Avery. O problema é que agora é só ele e Hastur. Ferrou. Você está acordado? Você não deveria estar. Você está acordado, mas você está sozinho. Essa cena arrepiou até os cabelos que eu nem sabia que eu tinha. O Derlord tá cara a cara com Hastur, e Hastur é bem direto com ele aqui. A hora chegou, eles vão se fundir. Hoje, dias após o Gênesis, eu irei me fundir com o receptáculo e finalmente irei escapar desse reino digital. E então o seu mundo irá pertencer. Não vai não, diferente você do vai que o Derlord morrer. pensava, ele não é mais o receptáculo. Avery é o receptáculo. Simplesmente porque o Avery é um ser limpo e puro, e é isso que o Hastur tava procurando. E ele diz a seguinte coisa pro Derlord: o receptáculo precisa ficar intacto. Você pode ter tirado ele daqui, mas ele vai voltar. E quanto a você, você não é nada. Você não tem lugar nos assuntos de um deus. Hastur quer dar um fim no Derlord agora e manda ele dormir, mas o Derlord se recusa e permanece recusando. Hastur reconhece que a mente do Derlord é forte, então, vendo que ele não ia ceder, ele simplesmente manda ele pra outro lugar, um local todo vermelho com estruturas estranhas. O Derlord acaba por ficar andando por aquele lugar sem rumo, até que eventualmente no horizonte ele vê mais uma porta amarela. Só que quando ele chega perto dela, fica claro, o Derlord tá preso aqui, essa porta tá fechada, e do outro lado Hastur vai tentar dar um jeito de se fundir com Avery. E se isso acontecer, toda a humanidade vai estar condenada. Derlord não tem muito tempo. Ele precisa dar um jeito de sair daqui. Primeiro ele tenta atravessar a porta com um glitch usando o barco, mas não funciona. Depois disso ele tenta quebrar a porta, mas nada de resultados. Então Derlord faz o que ele sabe fazer de melhor. Ele para e pensa. Pensa muito, pensa bastante. Até que então ele lembra de um detalhe muito pequenininho, mas muito importante. Tudo isso que tá acontecendo agora, Hastur, a influência e o perigo, tudo isso é real. Mas no fim do dia, tudo isso ainda tá acontecendo dentro do Minecraft, um jogo. Hastur quer usar o Avery como receptáculo pra possuir o corpo dele e sair desse jogo. Só que enquanto ele estiver nesse jogo, ele tá à mercê do Derlord e não o contrário. A partir daqui, a parada fica doida. O Derlord vai começar a catar em tudo que diz respeito à colisão, chunk, geometria. Ele vai fazer isso até ele encontrar
encontrar um spot, qualquer coisa que ajude ele a ficar um passo à frente de Rastur. E, bom, ele acaba encontrando alguma coisinha nas medidas X e Y do Minecraft, que, de novo, eu não entendi bolhufas. O ponto é que, por meio de uma contradição numérica, ele consegue descobrir que abaixo da onde ele tá tem alguma coisa. Porém, em todo lugar que ele quebrava pra baixo, ele sempre encontrava aqueles mesmos blocos pretos indestrutíveis. Mas é aí que aquele barco entra em cena de novo. Barco. Existem diversas coisas que um player pode fazer com um barco, desde glitches até mesmo passar entre um meio bloco ou um bloco usando barco. É uma parada extremamente simples de se fazer, nem chega a ser um glitch. Porém, tem como escalonar o uso das dádivas de um mero barco no Minecraft ao extremo. E o Derlord sabe disso. Afinal, ele sabe de tudo. O glitch que ele vai fazer basicamente consiste em entrar e sair de um barco extremamente rápido. Eu vou explicar. Imagina que o eixo do personagem tá no centro da cintura dele. Quando o player entra no barco, o personagem se senta. Logo, o eixo da entidade player fica um pouquinho pra baixo, quase colado no chão. Se tu sair do barco extremamente rápido após ter sentado, existe uma chance minúscula do eixo do player entrar pra dentro do bloco, porque o movimento de levantar e sentar foi feito rapidamente, mais rápido do que a geometria do boneco se ajeitar. Imagina que a geometria do boneco é assim e aqui tá o chão. Quando ele senta, ele fica assim. Não, tem chance não vou disso ver acontecer. isso. Basicamente isso que eu tô tentando explicar, entendeu? Se essa pequena falha acontecer, do eixo do personagem entrar pra dentro do bloco de baixo, o jogo identifica isso. E como não era pra tu estar dentro do bloco, ele vai te jogar pra baixo ou pra cima dele. O Derlord quer ir pra baixo. Então ele olha pro barco e consegue fazer esse glitch num tempo simplesmente impecável. MLZ. Derlord acerta o glitch e vai parar num local que vai além da compreensão humana. Que Detalhe lugar que enquanto bonito. ele tá caindo, dá pra ver que essa dimensão serve quase como um buraco de minhoca. É esse lugar que liga uma porta amarela a outra. Dá pra literalmente ver algumas enquanto ele tá caindo. Esse local aqui é estupidamente lindo. Quando ele consegue parar, ele faz uma ponte até a porta mais próxima. E mais uma vez, ele consegue escapar das garras de Rastur. O problema de Rastur ter dado ao Derlord toda a inteligência do mundo é que o Derlord sempre tá um passo à frente dele agora. Ou pelo menos eles sempre estão na mesma página. Do outro lado, o Derlord tá frente a frente com a última porta. Ele conseguiu, mas ao invés de simplesmente passar pela porta principal e finalmente descobrir a real forma de Rastur, Derlord resolve passar pela porta que tinha no caminho à frente. Do outro lado, outra vila? Mais uma vila no meio do nada? Conforme ele vai chegando mais perto, o local parece muito uma simulação, uma espécie de sonho talvez. Essa vila aqui é aquela mesma vila que tinha no mundo do Avery, aquela que tinha a estátua no centro, que tinha a casa meio afastada, lembram? Inclusive dá pra ver aquela mesma estátua bem aqui, ó. Derlord já teve aqui antes, e ele vai naquela mesma casa afastada de novo. Ele entra naquele mesmo local secreto que tinha nessa casa mais afastada, mas ele não encontra nada de interessante. Aquela porta que antes dava pra encruzilhada, agora não dá pra lugar nenhum. Depois disso, ele fica vagando por ali, olhando pelas casas, vasculhando qualquer coisa. Ele tá procurando qualquer coisa que ajude ele a derrotar Rastur. Em certo momento, ele vai avistar um barril dentro do chão de vidro. Dentro dele, um livro sem título, mas um símbolo aparece no local que deveria ir um nome. Quando ele abre esse livro, eu quase caí pra trás. 74 páginas com coisas escritas. Velho, pra quê? 15 horas de vídeo, pra quê? A primeira parte desse ARG tinha 2 horas de duração. E eu vou perguntar uma coisa. Pra que esse ARG se torna redundante e chato em certos segmentos por conta desse tipo de coisa. A história é muito boa, o ARG como um todo é extremamente bom, talvez um dos melhores que eu já vi, mas esses trechos desnecessariamente longos só tornam bem difícil consumir. Enfim, esse livro inteiro é meio confuso. Que bom que eu tô vendo vídeos de um cara falando sobre o RZ e não RZ, porque esse vídeo tá muito bom e eu não ia conseguir ver um vídeo de 15 horas. O que vocês precisam saber dele é que lá na página 65 a gente vai ter uma passagem muito específica. Eu me ponho de pé e dou os meus olhos a você, um por um. Margem sombreada muito desfeita. Pra você eu derramo o sol corroído. Acorde-me como um só. Então, lembra que o Derlord havia citado que o povo que vivia aqui meio que tinha invocado o Rastur aqui dentro? Isso que eu acabei de ler, que tá no livro, é o feitiço pra invocar o Rastur. Ele tá ali no meu sofá, inclusive, vendo TV. A pessoa que lê isso automaticamente vira o citado que o povo que vivia aqui meio que tinha invocado o Rastur aqui dentro. Isso que eu acabei de ler, que tá no livro, é o feitiço pra invocar o Rastur. Ele tá ali no meu sofá, inclusive, vendo TV. A pessoa que lê isso automaticamente vira o receptáculo, o Rastur queira ou não. Derlord poderia fazer isso. Se ele se tornar um com o Rastur, ele poderia aprisionar o Rei de Amarelo pra sempre nesse jogo quadrado. Mas como Ia ser que nem a Lápis Lazuli com as aspas.
Lorde disse, o receptáculo precisa ter uma mente pura. Lorde tem a mente toda corrompida por ter olhado pra Rastur. Não pode ser ele a fazer esse sacrifício. Ele sequer pode tirar os olhos dele do monitor que ele enlouquece. Colocar Rastur na mente dele pode ou matar ele, ou então fazer algo pior. Ele simplesmente volta pela porta que ele entrou. Passando por ela, ele volta pra ponte, ficando cara a cara com a grande porta final. Mas ao invés de entrar, ele resolve esperar. Esperar até que alguém aparecesse pra ajudar ele nisso. E por incrível que pareça, depois de muito tempo esperando, adivinha quem aparece? A lenda, o GOAT, o MVP, Avery. Lá atrás, quando o Avery ficou parado, travado, o Lorde matou o personagem dele na intenção de salvar ele das garras do Rastur. E deu certo. Ó o menino aqui. Nessa parte, o Lorde vai ensinar pro Avery aquele truque da porta, de subir no topo daquela árvore pra chegar até a porta. Só que aí que tá. O Lorde quer que o Avery tranque essas portas amarelas com blocos de ouro que estão no topo da árvore. Segundo ele, tem blocos de ouro lá. Eu não vi, mas ele tá dizendo que tem. Ele quer que o Avery cubra todas as portas que ele puder com ouro. E ele tem que fazer isso o mais rápido possível. O Avery entende e aceita fazer isso. E lá vai o danado. Caso vocês não tenham entendido o plano do Lorde, calma que vocês já vão entender. Tá na hora de entrar na última porta. A porta que a gente tá há horas lutando pra descobrir o que tem dentro. Entre. Vai ser a cena dos olhos lá do vídeo do primeiro vídeo. Ué. Um deserto não comum, tem nada? Lorde vai caminhando por ali. Parece que ele já sabe exatamente aonde ele tinha que ir. De repente, ao longe, ele vê uma construção enorme. Isso, meus amigos, se trata dos aposentos do rei. Talvez a gente finalmente tenha chegado a Carcosa. E o Lorde não perde tempo. Ele atravessa o rio, atravessa a vila, indo em direção àquele castelo quase que hipnotizante de tão grande e lindo. A sua porta de entrada, uma grande porta amarela, é claro. O Whip foi interrompido? Um silêncio absoluto toma conta da sala, que é absurdamente enorme. Ele vai andando, olhando pra tudo. Estar nessa sala faz a gente se sentir extremamente insignificante. E o sentimento de que a gente tá sendo vigiado meio que denuncia o convite. A gente não tá aqui por acaso. Tem alguém nos esperando. No hall principal, a gente tem uma espécie de altar. Nele, o símbolo de Rastur. Não restam dúvidas. A gente tá no seu palácio. Lorde, então, vai até o centro. E espera. Rastur estava no aguardo de Lorde. A agonia de não saber como seu arqui-inimigo deixa Lorde visivelmente nervoso. Mas agora eu te pergunto, como que se parece algo que sequer deveria existir? Afinal, Rastur é literalmente tudo. Todo conhecimento na realidade é Rastur. Tudo que já existiu, existe e vai existir é Rastur. Bom, a gente só consegue aprender as coisas por conta disso. Tudo que alimenta a mente é o olho. Sabia que ia ser a cena dos olhos. O vídeo tá quase acabando. Muitos Rastur olhos. é tudo que alimenta a mente. E ele sempre teve olhos no Lorde. Ele agora tem olhos em Avery. Que ele teve esse tempo todo esperando a chegada do Lorde bem aqui. Eles realmente têm assuntos a debater. O olho gigante. Que olho bonito. Nem parece que tá no Minecraft. Você retornou. Mas retornou muito tarde. Why Avery? Silence. Ele tem voz. In mere hours, I will be ready to fuse with the vessel. Why Avery? You speak. Why is Avery the vessel? Why him? Eu tive a mesma reação que o Rei Amarelo. Você fala? It is time that you exit. Your stay in this domain is over. Responde logo a I already pergunta. closed the door. I read the book in the library. I know how to seal you. The doors are closed. You'll never reach Avery. Your plan failed. He's gone. I sent him away and he won't come back. Ele vai aparecer aqui agora. How pitiful to see one so smart be reduced to so little. Do you truly believe I would leave the instructions to my ruin in my own domain? The doors are meaningless.
There is no power in closing them. I had you find that book. I fabricated that truth. Nesse encontro, Derlord vai perguntar o porquê de Avery ser o receptáculo, mas Rastur não responde. Ele apenas diz que é hora do Derlord dizer adeus pra vida. O Derlord diz que o plano de Rastur não vai funcionar. Afinal, Avery tampou todas as portas com ouro, exatamente como o livro disse que era pra fazer. Não tem como Rastur sair daqui. Só que, aí que tá. Toda essa forma de derrotar Rastur que o Derlord estava seguindo, estava nesse mundo. O mundo de Rastur, Derlord foi enganado, e ele sequer notou isso. Você realmente acredita que eu deixaria as instruções pra minha ruína no meu próprio mundo? As portas não significam nada. Os livros não significam nada. Eu te dei falsas esperanças. Em minutos, quando a minha forma estiver pronta, eu trarei o receptáculo aqui. E então, vamos nos fundir. Rastur cita que assim que o Avery chegar aqui, e ele tá quase chegando, assim que o Avery chegar aqui, ele vai falar o feitiço. O mesmo feitiço que Derlord leu naquele livro. E quando o Avery falar esse feitiço, tanto ele quanto Rastur vão virar um. E então, o Rei de Amarelo vai estar livre do mundo digital, usando o corpo de Avery como receptáculo, pra na vida real governar a nossa realidade. Só que Rastur não contava com uma coisinha. Derlord tinha o feitiço no Ctrl+V do seu teclado. Now, perish. What? You invoked the spell? Why? Quando o Derlord solta o feitiço, ele quebra a realidade de Rastur. E ele fica totalmente sem entender. Aquele livro que tinha sido enterrado, ele foi enterrado por uma das pessoas que era contra a chegada do rei. E essa pessoa que enterrou não sabe, mas ela talvez tenha ajudado a salvar toda a humanidade. E Derlord talvez tenha se sacrificado. Rastur começa a se destruir enquanto questiona o porquê Derlord teria feito algo assim. Ele começa a mandar o Derlord desfazer o feitiço. Ele diz que se ele não fizer, os dois vão ser destruídos. E Derlord sabe que ele pode simplesmente deixar de existir agora, mas ele tá disposto a correr esse risco por nós, por Avery. O Rastur tenta comprar ele de tudo que é jeito, oferecendo... Não! O Rastur tenta comprar ele de tudo que é jeito, oferecendo poder, vida, misericórdia, mas nada... Agora tu é o novo Bill Cipher, Rastur. Bill Cipher, não é? Lorde dá pra trás. Rastur fica... A diferença pra você e o Bill Cipher são duas. A primeira é que você não vai tomar um soco. E a segunda é que você não irá voltar. completamente desesperado na frente de um mortal, até o seu último pixel estar na tela. Morreu. Morreu. Tá morto. Os olhos dele ainda ficam naquele lugar, quando de repente Avery aparece dizendo que nem tinha ouro naquela árvore nada. Todo aquele papo de ouro e trancar as portas era um plano do Derlord. Ele queria manter o Avery longe, porque ele sabia que quando ele se fundisse com a Rastur, se o Avery tivesse na volta, podia dar tudo errado. O plano do Derlord desde o início, desde que ele achou aquele livro lá atrás, era se fundir com Rastur. Ele queria se sacrificar por um bem maior. Afinal, ele não tem mais salvação de qualquer forma. Se ele tira os olhos do monitor, ele entra em colapso. Da fusão dele com Rastur ia acontecer de duas uma. Ou os dois iam deixar de existir, ou então só um deles. E aparentemente foi o Rastur o azarado da vez. A única maneira de parar essa coisa é fazer com que ele se funda com alguém cuja mente já se foi. Ele vai afundar comigo e vai ficar preso aqui. A gente vai vencer, mas eu preciso que você saia dessa área, Avery, ou então não vai funcionar. O Avery hesita muito se nesse local e começa a fazer muitas perguntas. Ele até soa meio chato nessa parte, meio petulante, mas ele só tá se importando com um amigo dele. Ele tá há horas tentando salvar o Derlord, só que o Derlord deixou de ter salvação desde a primeira vez que ele olhou pra Rastur. Se o Avery não sair daqui, o Rastur vai conseguir se fundir com ele também. E então o Rei de Amarelo vai estar livre no mundo real. Mas mesmo sabendo disso, o Avery se recusa a sair. E nessa parte dá real muita Avery, o que tem no seu inventário? raiva desse moleque idiota. Rastur queria desde o início o Avery como receptáculo. Por conta disso, o Avery acredita estar em dívida com o Derlord. O Derlord fez de tudo pra salvar o Avery e o resto da humanidade. E o Avery reconhece isso, por isso que ele se sente em dívida. Só que o que ele não entende é que se ele se sacrificar com o Derlord aqui, nada que o Derlord fez serve de alguma coisa e todo mundo tá condenado. É sério, se vocês estão com preguiça de olhar 15 horas de vídeo, só pula pra essa parte lá no vídeo e vai traduzindo o que eles estão falando. Dá raiva desse moleque. Vai chegar uma hora que o Derlord só vai ficar fechando ele. Tá me dando... Me deu raiva de... Eu fiquei com raiva desde quando ele entrou. Até a borda daquela plataforma. E então, ele dá um tapa do Avery, derrubando ele no Void, fazendo ele spawnar lá naquela... O que tem no seu inventário?
retorna lá no começo de tudo, longe o suficiente de Hastur e dele mesmo. Todos os olhos de Hastur sumiram, sobraram apenas um. E chegou a hora. Esse olho lentamente vai sumindo enquanto o Derlord entrega o seu ultimato. E pra você, seu idiota, não é irônico que um rei tenha perdido pra um lorde? Derlord. O ciclo acaba aqui. Absolutamente. Depois que Hastur é completamente apagado da existência, Derlord compartilha com a gente uma última olhada no fundo dos nossos olhos. E então, finalmente, o fim. Adeus, Em algum Derlord. momento, depois que a gravação acabou, enquanto a fusão estava acontecendo, Derlord escreveu uma carta final pro Avery. Essa carta tava lá naquele drive, eu inclusive citei ele. O nome da carta? Adeus. E essa carta é direcionada pro Avery, e ela é bem dramática. Em certos trechos dela, ele cita que espera nunca ser esquecido. Ele tá escrevendo essa carta enquanto a fusão Você dele com não Hastur tá vai. acontecendo. E ele diz que é triste sentir todo o conhecimento do mundo correndo pelas veias, mas não poder fazer nada com isso. Ele diz pro Avery não sentir que falhou porque não ficou lá até o final. Ele só teria falhado se tivesse ficado até o final, na verdade. Ele não decepcionou o Derlord de forma alguma. Na verdade, foi graças a toda a coragem do Avery que milhares de pessoas vão poder continuar vivendo as suas vidas correndo atrás dos seus próprios sonhos. O alvo de Hastur sempre foi Avery. O Derlord só caiu nessa porque ele, sem querer, por acaso, acabou vendo o Hastur naquela encruzilhada. Mas era pro Avery ter chegado lá primeiro. E apesar que o Derlord tenha ficado condenado quando viu Hastur, ele agradece Avery por não ter chegado primeiro. Afinal, enquanto ele estava sendo o ser mais inteligente do universo, ele pôde descobrir a resposta pra tudo. Absolutamente tudo. Como tudo começou, como vai terminar, se aliens existem, se a viagem no tempo existe. Literalmente todas as perguntas que a gente tem e as que a gente ainda não tem, Derlord tinha resposta. E ele cita na carta que isso foi fascinante. E mesmo que tenha sido por pouco tempo, ele agradece Avery por isso. Ele diz que Avery é capaz de grandes coisas e ele não precisa ser um deus pra saber disso. Ele não precisou ver tudo que o Avery fez pra saber disso. Ele simplesmente sabe, ele conhece Avery. Afinal, ele conhece todo mundo agora. Ele sabe tudo e sabe do coração de Avery. E ele termina a carta da seguinte forma: o que quer que você faça na encruzilhada, continue seguindo em frente, amigo. E assim, meus amigos, acaba definitivamente a história do mundo que não existe. E caramba, eu nem sei o que dizer. Essa é uma história que nos mostra uma releitura de O Rei de Amarelo, onde Hastur é invocado por um povo dentro do Minecraft. Hastur fica lá dentro, preso, procurando pelo receptáculo perfeito. Esse receptáculo precisava ser alguém puro, mente pura e coração puro. E Avery era o candidato perfeito, e ele se tornou o alvo de Hastur. Por isso que esse computador, com esse mundo instalado, veio parar nas mãos do Avery. Só que o que o Hastur não contava é que esse computador primeiro ia parar nas mãos do Derlord. E ele, no total acaso, acabou zoando todos os planos do Hastur. Da forma mais improvável possível, Derlord e... É o melhor. Delose é o melhor personagem de todo o Minecraft. De todos os RZs de Minecraft, esse é o melhor personagem. Avery firmaram a Esse cara. parceria mais incrível. E pro pesadelo de Hastur, Derlord era inteligente demais pra perder e Avery era cabeça dura demais pra desistir. O Ifes é um criador excepcional. A fama que ele tem com essa série é mais do que merecida. No seu canal, a parte 1 dessa história conta com mais de 25 milhões de views e a parte 2 tem mais de 17 milhões e subindo. E esse segmento da história tá completo. O que resta pra gente agora, meus amigos, é salvar o mundo e fechar o Minecraft, porque a nossa jornada aqui já acabou. Mas calma, eu deixei uma coisa em aberto ainda. E aquela gravação que tinha no Drive, hein? Que foi removida pela DMS, o tal Departamento de Ciências Metafísicas. Então, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O Ifes, ele é um cara bastante conhecido por criar ARGs de Minecraft. Só no canal principal dele, a gente tem alguns exemplos. Encontrando um player que não existe. Meu mundo de Minecraft está se deletando. O que aconteceu com o Extreme Gamer 11? O que rola é o seguinte. Alguns dos ARGs desse cara têm um universo compartilhado. Mais especificamente, a série onde ele procura por um player que não existe. E, bom, naquela série, um tipo de força tá... Algum dia eu vou rever alguém falando dessa série do player. Foi citado. E adivinha o nome? Departamento de Ciências Metafísicas. É exatamente isso que tu tá pensando. Todo esse ARG que a gente acabou de ver se conecta com mais um ARG gigante
gigantesco. Todo esse arco que a gente acabou de ver se conecta com as demais histórias do Wifes. E isso é simplesmente de explodir cabeça. É sério, eu queria ter gravado o momento que eu descobri isso pra vocês verem minha reação. É a teoria da Pixar 2. Toda essa história do Avery, Derlord e Rastur tá completa. Esse departamento de ciências metafísicas só é citado aqui porque eles meio que estudam anomalias do Minecraft. Como essa história aqui se passa na vida real, pensem que esse departamento de ciências metafísicas é um serviço público. E eles entraram em ação naquela ocasião ali e também entraram agora. E eu posso, talvez, trazer um vídeo explicando essa outra história, mas isso fica pra outro mês. Até pra outro ano, talvez. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nossa senhora, eu tô completamente cozinhado, rapaziada. Por favor, se inscreve aí no canal. Falta muito pouquinho pra gente bater os 2 milhões. E se puder, me segue no Insta também. Quase meio milhão lá. Já pensou? 2 milhões aqui, 1 milhão lá. Doideira, hein? Fiquei pensando alto, desculpa. Valeu demais, gente. Manda uma ideia de vídeo aí pra mim e... eu adoro falar essa frase. Eu não consigo mais parar de bater Obrigado. palma. Meu nome é Ipe e tchau. Tchau, galera. Não é irônico que o rei tenha perdido para o Lorde?